Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal e hoje com a Gemini 8, retomando o nosso quadro de exploração espacial. Antes de se tornar o primeiro homem na Lua, Neil Armstrong quase morreu girando descontroladamente no espaço, e durante vários minutos, a NASA acreditou que a missão Gemini 8 estava perdida. Em março de 1966, a corrida espacial estava entrando em sua fase mais perigosa. Os Estados Unidos precisavam provar que eram capazes de realizar operações complexas no espaço, antes de tentar algo mais ambicioso, levar um homem até a Lua. E para isso, a NASA precisava dominar uma técnica fundamental, o acoplamento orbital. Sem ela, o programa Apollo simplesmente não funcionaria. No dia 16 de março de 1966, às 10h41 da manhã local, um foguete Titan II subiu dos céus da Flórida carregando a missão Gemini 8. A bordo estavam dois astronautas, Neil Armstrong, comandante da missão, e David Scott, piloto da Gemini. Naquele momento, Armstrong era ainda pouco conhecido do público, mas dentro da NASA, ele já tinha a reputação de ser extremamente fino, técnico e preciso, características que seriam colocadas à prova horas depois. A Gemini 8 era a sexta missão tripulada do programa Gemini e carregava um dos objetivos mais importantes da década, realizar o primeiro acoplamento espacial da história americana. Horas antes do lançamento da Gemini, um foguete Atlas havia colocado em órbita o veículo-alvo, o Agena. O Agena era mais do que um simples alvo espacial. Ele possuía motor próprio, sistemas de navegação e capacidade de controlar a orientação em órbita. Seu papel era simular operações que seriam usadas futuramente nas missões Apollo. O Agena entrou em órbita quase circular. Pouco depois, a Gemini 8 foi lançada em uma órbita inicial. A missão havia começado perfeitamente, e durante as primeiras órbitas na Terra, Armstrong executou várias pequenas queimas dos motores de manobra. Esses propulsores permitiam alterar a velocidade, direção e orientação da cápsula, e cada ajuste precisava ser calculado com extrema precisão. Após algumas horas de perseguição orbital, a Gemini 8 finalmente se aproximou do alvo. Primeiro alguns quilômetros, depois centenas de metros e então apenas 46 metros separavam as duas espaçonaves. Armstrong interrompeu a aproximação para realizar uma inspeção visual completa do veículo-alvo. A NASA temia que o veículo tivesse sido danificado durante o lançamento, mas tudo parecia normal. Nenhum vazamento, nenhum painel solto e nenhum movimento estranho. Então começou a etapa histórica. Armstrong avançou lentamente em direção ao Agena, de apenas 8 cm por segundo. Uma velocidade menor do que uma pessoa caminhando. Dentro da cápsula, o silêncio era absurdo. Cada movimento precisava ser perfeito. E então, as traves metálicas se encaixaram. Luzes verdes acenderam no painel. O primeiro acoplamento espacial americano havia sido realizado com sucesso. David Scott imediatamente comunicou à Terra: controle de voo, estamos acoplados. Foi um sucesso absoluto. Naquele instante, a NASA havia alcançado um marco histórico. Mas a comemoração duraria pouco. Poucos minutos depois do acoplamento, o conjunto Gemini-Agena começou a girar lentamente. Inicialmente, parecia apenas um pequeno problema de orientação no Agena. Nada muito grave. Armstrong acionou os propulsores da Gemini para cancelar a rotação, e funcionou. Por alguns segundos. Então a rotação voltou, mais forte, mais agressiva. Naquele momento, a nave estava fora da área de comunicação com a Terra. Estavam completamente sozinhos, sem ajuda, sem instruções. Armstrong começou a desconfiar que era algo extremamente perigoso. O indicador de combustível do sistema estava caindo rapidamente, muito rápido. Isso só podia significar uma coisa. Um dos propulsores estava preso em funcionamento contínuo. A rotação começou a aumentar violentamente. O conjunto das espaçonaves girava cada vez mais rápido no vazio do espaço. A força centrífuga começou a afetar a visão dos astronautas. Os instrumentos ficavam borrados. A orientação espacial desaparecia. Se a rotação continuasse aumentando, eles poderiam perder a consciência ou sofrer danos físicos graves. E havia um detalhe ainda mais assustador. O Agena carregava uma enorme quantidade de combustível hipergólico, substâncias químicas extremamente explosivas ao contato. Se a estrutura falhasse, a explosão seria instantânea. Armstrong tomou uma decisão imediata: desacoplar. Enquanto David Scott reconfigurava os controles da Agena para o comando terrestre, Armstrong tentava manter o conjunto minimamente estável. Scott acionou o botão de separação. As duas espaçonaves se soltaram, mas então veio o pior momento de toda a missão. Sem a massa adicional do Agena, a Gemini 8 começava a girar ainda mais rápido, muito mais rápido. A cápsula atingiu cerca de 296 graus por segundo, isso equivale a quase uma volta completa. Os astronautas mal conseguiam enxergar. Os olhos eram puxados pela força da rotação. A visão escurecia momentaneamente.
Naquele instante, Neil Armstrong identificou o verdadeiro problema. O defeito não estava no Agena, estava na própria Gemini 8, mais especificamente no propulsor número 8 do sistema. Ele havia travado aberto devido a um provável curto-circuito elétrico. Mesmo desligando o painel, continuava disparando sozinho. E então Armstrong fez algo extremamente arriscado. Ele desligou completamente o sistema principal do controle orbital. Uma decisão crítica, porque depois disso restaria apenas um último recurso: o sistema RCS, Sistema de Controle de Reentrada, em português. Os propulsores da reentrada, esses sistemas existiam exclusivamente para controlar a cápsula durante o retorno à atmosfera. Se ele falhasse depois disso, não haveria segunda chance. Com precisão impressionante, Armstrong começou a disparar manualmente os propulsores de reentrada, lentamente. A rotação começou a diminuir, até finalmente parar. O silêncio voltou à cápsula. Do início ao fim, a emergência durou cerca de 30 minutos, mas naqueles minutos pareceram uma eternidade. Após estabilizar a nave, os astronautas testaram individualmente cada propulsor do sistema. O defeito foi confirmado. O propulsor número 8 estava preso, permanentemente acionado. Mas agora existia outro problema. Cerca de 75% do combustível do sistema de reentrada havia sido consumido para salvar a missão. Segundo a NASA, qualquer uso do sistema RCS em órbita exigia aborto imediato da missão. A Gemini 8 precisava voltar para casa. O pouso original aconteceria no Atlântico, após 3 dias da missão. Agora, a NASA improvisava um resgate emergencial do Pacífico. A reentrada aconteceu sobre a China, fora do alcance das estações de rastreamento americanas. Durante vários minutos, o mundo simplesmente perdeu contato com Armstrong e Scott, até que um avião da Força Aérea finalmente avistou os paraquedas da Gemini 8 descendo exatamente no local previsto. A cápsula pousou no oceano. Neil Armstrong e David Scott haviam sobrevivido, exaustos, desidratados e mais vivos. Poucas horas depois, os astronautas foram resgatados pelo destroyer americano Leonard Mason. Após exames médicos rápidos, os dois dormiram por quase 9 horas seguidas. Mais tarde, as investigações apontaram que o defeito provavelmente foi causado por um curto-circuito associado à eletricidade estática. Depois do incidente, a NASA redesenhou completamente os circuitos dos propulsores. Cada motor passou a possuir isolamento elétrico independente. As falhas da Gemini 8 mudaram permanentemente os sistemas de segurança para futuras espaçonaves. Mas talvez o legado mais importante daquela missão tenha sido outro. Na pior emergência espacial já enfrentada pelos Estados Unidos até aquele momento, Neil Armstrong não entrou em pânico, não hesitou, não perdeu o controle emocional. Ficou naquele dia, girando descontroladamente no vazio do espaço, que a NASA percebeu algo fundamental. Se existia alguém capaz de pousar na Lua, era ele. Obrigado para quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo e valeu!